pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a botinha soft. Essa aqui que eu confeccionei na aula é tamanho 3 a 6 meses. É uma botinha unissex, eu usei aqui a cor rosa, mas o fio soft tem uma variedade bem legal de cores, então você pode trabalhar tanto para menina quanto para menino. Eu gostaria também de convidar a todos que já curtem os vídeos da professora Simone no YouTube para se inscreverem aqui no canal. Assim vocês ficam por dentro de todas as novidades. Ative o sininho para receber todas as notificações e se você gostar da aula, não esqueça de deixar um like aí embaixo no vídeo para ajudar o trabalho da professora. Agora sim, vamos conferir a lista de materiais e depois dar início à aula. Para trabalhar o sapatinho, eu usei o fio amigurumi soft e agulha para crochê número 3. Bom, como eu disse para vocês, esse fio ele é muito macio e assim eu amo trabalhar as pecinhas de bebê, tanto roupinha quanto os sapatinhos, usando o amigurumi soft. Ele é um fio que tem um rendimento super bacana e as cores também são bem legais, voltadas mesmo para esse universo infantil. E usei a agulha número 3 porque é uma agulha que não fica muito apertado o ponto, então fica bem bacana da gente trabalhar. Toda a coleção do amigurumi soft você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou aproveitar e deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja para que você visite e confira as novidades que a loja recebe semanalmente. Eu sempre digo para vocês, comprar no Mega Armarinho é super fácil, super rapidinho e você recebe com total rapidez e segurança aí na sua casa. Bem, pessoal, e agora que conferimos a lista, vamos dar início à aula. Inicio a botinha fazendo um cordão com 12 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 e a partir da quarta corrente começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. E sigo dessa forma até chegar na última correntinha de base. Cheguei aqui na última correntinha, já fiz um ponto, volto nela e trabalho mais 7 pontos altos. Então, ficaremos com 8 pontos altos juntos nessa última correntinha, formando a parte arredondada da sola. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho de base até chegar no último. Cheguei aqui no finalzinho, fiz 8 pontos altos juntos. Na última correntinha, no último ponto, e aqui eu pulo as correntinhas iniciais para ficar bem fechadinho, eu fecho com baixíssimo no primeiro ponto alto que fizemos, então ele não fica nem um espacinho. Trabalho as 3 correntinhas e faço um ponto alto para cada ponto de base até chegar no primeiro ponto dos 8. Então, sigo só fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar no primeiro dos 8 que fizemos juntos aqui desse lado. Aqui, eu vou dobrar a quantidade de pontos para que a sola fique bem retinha. Cheguei aqui no primeiro ponto alto dos 8 e agora eu começo a trabalhar fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base para cada um dos 8. Então, faço ponto alto, volto novamente no mesmo ponto, mais um alto. E dessa forma eu trabalho por 8 vezes, 2 pontos altos juntos para cada um dos 8 que fizemos na carreira de base. Finalizei
os aumentos, fazendo 2 altos juntos em cada ponto, em cada um dos 8. E aqui eu já segui na lateral, fazendo um ponto alto para cada. Quando eu chego nos 8 desse lado, na parte arredondada, eu também começo a trabalhar fazendo 2 pontos altos para cada um dos 8, até chegar ali ao finalzinho da carreira, onde vamos já finalizar a solinha. Sola finalizada, agora eu subo uma correntinha e faço um ponto baixo para cada ponto de base, circulando toda a carreira, só que pegando só na alcinha de trás, só na laçadinha de trás do ponto. Então, não pego aqui as duas, venho só na alcinha de trás. Com isso, teremos aqui, ó, esse acabamento, dividindo depois a parte de baixo da parte de cima do sapatinho. Quando eu finalizar essa carreira em pontos baixos, volto para a troca da cor. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, já fechei com um ponto baixíssimo, cortei o fio, viro para o lado avesso, trago esse fio para o avesso e eu vou passar ele aqui, deixando ele pré-arrematado, fazendo uma laçada e passando por dentro. Depois arrematamos tudo no final. Agora eu vou pegar a cor rosa para dar início à parte de cima da botinha. Aqui eu já dei a laçadinha na agulha e eu venho trabalhando, pegando só na laçada de trás do ponto. Fiz um baixo e venho ponto por ponto, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, só que sempre lembrando de pegar só na laçadinha de trás do ponto nessa carreira. A próxima carreira, faremos na verdade aqui 3 carreiras na cor rosa, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Essa primeira carreira eu pego na laçadinha de trás. As outras duas eu pego normalmente nas 2 laçadas do ponto. Depois de completar essas 3 carreiras em ponto baixo na cor rosa, faremos as diminuições formando a frente do pezinho. Aqui eu já finalizei as 3 carreirinhas e vocês vão observar que aqui na frente eu coloquei os marcadores. Eu fiz essa marcação separando aqui 16 pontos baixos de um marcador ao outro. Como que eu fiz a contagem desses 16? Lá na primeira carreira da sola fizemos os 8. Na segunda ficamos com 2 pontos em cada um dos 8, então eu tenho aqui o primeiro pontinho que eu tenho os 2 pontos juntos. Eu faço na mesma direção, porque eu também fiquei com 16 pontos aqui na frente. Então, eu venho, marco aqui e do outro lado também, me guiando lá, ó, tenho os 2 últimos, então, bem na direção do último, conto e fico com os 16 pontos centralizados na parte da frente. Eu inicio essa que será a primeira carreira das diminuições, também fazendo uma correntinha, e eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ali um pontinho antes do marcador. Então, venho trabalhando um baixo em cada. Cheguei aqui no pontinho antes do marcador. Agora, eu já posso remover esse marcador para começar as diminuições. Aqui eu faço da seguinte forma: laçada na agulha, venho no próximo ponto, faço só metade do ponto alto, eu deixo o restante na agulha. Venho no próximo,
metade do ponto alto e deixo na agulha. Eu mantenho sempre a laçadinha bem apertadinha aqui, essa primeira da agulha, para que não abra espaço, que fique bem fechadinho. Olha lá. Então, já diminui aqui o primeiro ponto. Venho no ponto, no próximo, faço a metade e deixo na agulha. Próximo, deixo metade na agulha. Então, não termino os 2 pontos, só faço a metade do ponto alto. Quando eu fico com as 3 laçadinhas, fecho as 3 de uma única vez. E assim eu sigo, fechando 2 em 2 pontos altos juntos por 8 vezes. Total, então, de 16 pontos. Eu vou seguir dessa forma até chegar ali no próximo marcador. Fiz as diminuições até chegar no marcador, agora eu já tiro e continuo a carreira fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar lá no primeiro ponto, na primeira correntinha onde iniciamos essa carreira. Eu volto para iniciarmos a próxima, que ainda será mais uma carreira de diminuições. Finalizei a carreira, fechei com um ponto baixíssimo, inicio a próxima fazendo uma correntinha e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até restarem 2 pontinhos baixos para chegar na primeira diminuição. Então, eu olho na base, aqui eu tenho a primeira diminuição. 2 baixos antes, eu paro. E eu já começo a trabalhar a primeira diminuição dessa carreira nesses 2 pontinhos. E depois eu sigo fazendo as diminuições, fechando 2 em 2 pontos altos juntos, como já fizemos na carreira anterior. Como eu comecei 2 pontinhos antes, aqui desse lado eu passo 2 pontinhos depois da última diminuição, ó. Estou em cima da última diminuição, então eu venho em cima do ponto baixo, metade deixo na agulha, em cima do ponto baixo, metade do ponto alto e deixo na agulha e fecho as 3 laçadinhas. O restante da carreira, um ponto baixo para cada pontinho de base. Segunda carreira das diminuições já finalizada e com ela já conseguimos ver bem certinho o desenho assim, como fica o formato do sapatinho. Agora, eu inicio a última carreira de diminuições. Nessa carreira, faremos só pontos baixos. Inicio com uma correntinha e trabalho um pontinho para cada ponto de base até passar aqui a primeira diminuição. Temos 6 diminuições por 6 vezes 2 bloquinhos dos pontos fechados juntos. Aqui eu venho, passo a laçada, deixo na agulha. Venho no segundo, na segunda diminuição, passo e deixo na agulha, na terceira e na quarta, mantendo as laçadinhas bem justinhas. E fecho essas laçadas de uma única vez. Aqui eu tenho a última diminuição. Faço um baixo e circulo o restante da carreira toda da mesma forma, fazendo só um baixo para cada pontinho de base. Finalizando essa carreira, daremos início ao caninho da bota. Prontinho, carreirinha finalizada. Agora eu trabalho fazendo 3 carreiras em ponto alto, fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, circulando toda a carreira. Finalizando essa carreira, eu começo a próxima
e continuo trabalhando ali em carreiras circulares, um ponto alto para cada ponto de base, fechando com um ponto baixíssimo. Ponto alto sobre ponto alto até completar 3 carreiras. Finalizei aqui as 3 carreiras de base do caninho. Agora vamos para a vira do cano. Eu prendo um ponto baixo, ficando assim, ó, com o avesso de frente para mim, onde vamos trabalhar, e eu faço um ponto baixo só na laçadinha de trás do ponto. Então, não pego as duas, só a laçada de trás. Dessa forma, eu dou a volta em toda a carreira, um ponto baixo para cada pontinho de base. Já circulei toda a base, cheguei aqui no último pontinho, eu fecho com um ponto baixíssimo, venho no próximo ponto e puxo essa laçada lá pro lado avesso. Faço uma correntinha e agora vamos usar a terceira laçada do ponto. Então, eu não pego nem na primeira e nem na segunda. Quando viramos aqui, eu tenho todos esses relevinhos, ó. Fica parecendo uma bolinha atrás da segunda laçada do ponto. Então, eu venho, dou uma baixadinha e ali atrás, ó, já aparece aquele relevinho. Aqui eu faço um ponto baixo. Dou uma baixadinha na segunda laçada e já aparece a bolinha ali, ó, o relevinho do ponto. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, pegando na terceira laçada do ponto, circulando toda a carreira. Finalizei a carreira e agora, sempre que eu for iniciar outra carreira, que eu já finalizei com baixíssimo, eu solto a laçada, venho no próximo ponto, passo o fio lá para trás, então não vemos a união, o arremate aqui, ele fica bem perfeitinho. Inicio com uma correntinha e continuo com aquele mesmo processo, trabalhando só na terceira laçadinha do ponto. Então, quando tivermos dificuldade para ver a laçadinha, o que eu faço? Eu tenho a primeira e a segunda, que sempre trabalhamos normalmente. A terceira laçada, ela fica bem atrás, ó, forma um relevinho. Eu passo a agulha e faço o meu pontinho. E dessa forma, eu vou caminhar por todas as carreiras, até... Aqui ela já vai ficando viradinha, até que cubra essa parte aqui das 3 carreirinhas. Então, um pouquinho para cima, eu já paro de trabalhar essas carreiras e depois vou dar o acabamento no final da vira do caninho. Trabalhei até completar 7 carreiras, já contando a carreirinha, a primeira carreirinha em ponto baixo. E olha só que fofinho fica esse acabamento. Agora, para finalizar por completo, eu vou fazer um acabamentinho com o acabamento rendinha. Então, eu faço uma correntinha, próximo ponto, um baixíssimo na laçada de trás. Uma correntinha, próximo ponto, um baixíssimo na laçada de trás. Uma corrente, um baixíssimo, uma corrente, um baixíssimo, até dar toda a volta. Já finalizei toda a volta, agora eu venho aqui na parte do calcanhar e eu vou pegar lá naquela primeira laçadinha que fizemos entre a carreirinha da sola e a primeira carreirinha em ponto baixo da base. Eu faço um baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha, o mesmo acabamento do caninho, em volta de toda a base da sola. Finalizando aqui,
vamos para os arremates finais. Aqui eu já terminei o contorno em toda a volta e agora é só arrematar as pontinhas e a botinha já fica finalizada. Aqui eu já cortei as pontinhas, já finalizei arrematando e temos a nossa botinha também finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!